Estamos aqui na série sobre a primeira epístola de São Pedro, a série Desvendando a Vida Cristã. E hoje eu vou falar sobre 3 versos. Então iremos dar continuidade ao estudo da primeira epístola de São Pedro. E antes de chegar lá, eu quero falar um pouco de uma coisa que eu li e me impressionou muito sobre o assunto sobre o qual nós vamos falar hoje. Isso tem a ver com um povo que existia lá na antiguidade, existia naquela região ali que hoje é chamada de Eurásia. Uma região ali que fica perto ali da Mongólia, China, Rússia, fica perto do Cazaquistão. É um povo que é pouco conhecido ele, mas tem um historiador famoso, um historiador grego, conhecido por Heródoto, e ele registra a existência desse povo. Mas é um livro sobre algo do costume desse povo que me chamou a atenção. Esse povo é o povo chamado povo Cita. E eles tinham um costume que me chamou bastante a atenção. Ele é o seguinte: nesse povo, sempre que o cabeça da família morria, eles chegavam e colocavam a melhor roupa que tinha lá naquele corpo da pessoa e levava o corpo dessa pessoa para a casa dos amigos assim. Aí botava o corpo na cabeceira da mesa e eles festejavam ali na presença do corpo. Aí depois colocava outra roupa melhor que tinha, levava para outra casa de outro amigo e ali festejavam novamente. É um costume bastante interessante, né? Único assim, essa tradição. Aí tem um escritor inglês que é chamado John Ruskin. Ele é um crítico de arte, era um pintor também muito bom, e ele escreveu um livro falando dessa tradição que traz algo para a gente, porque ele disse assim, imagine que a cada um de nós fosse dada a honra que é dada lá na tradição cita lá, essa honra aí de passar por isso. Mas como a gente é vivo, está vivo, então ele tinha que adaptar, né? Ele disse assim, a proposta seria assim: você iria morrer aos poucos, seu sangue iria assim muito vagarosamente se esfriar, sua carne vagarosamente iria ficando cada vez mais petrificada, sua vida iria se esvanecer, né? Você ia morrendo aos poucos, mas a cada dia você teria roupas mais elegantes, teria mais medalhas assim no seu peito, mais coroas na sua cabeça, e todos ao seu lado iriam festejar com você à medida que por dentro você iria estar ali morrendo aos poucos, né? É como se eles festejassem o peso do ouro sobre os nossos ombros, mas sem nem desconfiar do vazio que estava dentro do nosso peito. Aí quando eu li isso aí, eu fiquei assim, eu pensei, né? Senhor, né? Já pensou, a vida sem Deus é basicamente isso aí, né? A vida sem Deus é aceitar esta proposta. A vida sem Deus é aceitar a proposta de exteriormente você estar cada vez melhor, mas interiormente estar devastado, com um vazio incrível dentro do peito, um vácuo, uma vacuidade que habita o coração. Aí eu penso assim, graças a Deus, né, que a proposta do Senhor para nós é outra. A proposta do Senhor para nós é outra totalmente diferente. Ele nos propõe um coração macio no lugar do coração rígido. Ele nos propõe uma mente ágil no lugar de uma mente sem vida. Ele nos propõe uma paz interior no lugar do desespero que é calado, mudo, um desespero atormentado. Que proposta maravilhosa o Senhor faz para nós, né? Este vazio que nós temos, que o homem tem sem Deus, o vazio dentro dele sem Deus, realmente, meus queridos, só é preenchido pelo Senhor. No domingo passado, nós vimos isso. Quando nós estudamos lá a primeira epístola de São Pedro, do verso 1, 18 a 19, no domingo passado, nós vimos isso, quando as escrituras dizem assim, 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 a 19,
em que as Escrituras dizem assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. O 18 deixa claro, né? Não foi por meio das coisas perecíveis que nós fomos libertos, redimidos dessa maneira vazia de viver. Foi pelo quê? É o que diz o verso 19: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Isso é algo incrível. O sangue de Cristo, o nosso Senhor, nos libertou do vazio da vida, nos libertou da escravidão da vida sem sentido. Isso é uma realidade. Mas existe um fenômeno, e é sobre esse fenômeno que é curioso diante da realidade que vimos, que eu gostaria de falar mais, que é o seguinte: alguns cristãos que fizeram Jesus Senhor da sua vida, não têm uma vida plena, cheia de vida, não tem uma existência plena, cheia de vida, como deveriam ter. Aí a pessoa pensa, por quê? Por quê? Porque, meus amados, alguns cristãos experimentam alguma vacuidade na alma. Porque alguns cristãos experimentam o sentimento de vazio na alma. Então esse é um tema importante da vida cristã. E a primeira epístola de São Pedro é sim uma carta impressionante, que toca em vários, se não em quase todos os pontos centrais do cristianismo, e esse é um dos mais importantes. Porque às vezes as pessoas até se relacionam com Deus, mas não tem essa radicalização da sua vida. Deus não transforma a sua existência, Deus não coloca as suas estruturas de cabeça para baixo. Por quê? E esses 3 versos que vamos ler hoje, sobre os quais iremos nos debruçar hoje, respondem a esta pergunta. Respondem a esta pergunta. Portanto, meus amados, se você, por alguma razão, ao analisar-se a si mesmo, ao se colocar diante do espelho, você identifica, você sente que precisa viver mais intensamente a plenitude da presença de Deus em sua vida, alegre-se. Este culto é para você. A palavra de hoje vai falar diretamente para você. Deus quer falar com você por meio da sua palavra. Para que começamos a entender isso, que é um tema, eu acho muito lindo esse tema, assim, porque é um fenômeno impressionante esse de hoje em dia. Para que possamos começar a entender isso, para que possamos começar a entender como nós, o que não é cristão, tem de fazer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas para que possamos começar a entender como aquele que já é cristão não consegue experimentar o radicalismo da vida de Cristo em sua existência, é que eu convido vocês para que já possam abrir as Escrituras, é claro, se assim quiserem, né? Na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 2, nós iremos ler do verso 4 ao 6, que basicamente é o texto base do nosso bate-papo de hoje. Vamos ver o que as Escrituras dizem. Primeira epístola de São Pedro, capítulo 2, verso 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E o 6 diz: pois assim como é dito na Escritura, o 6, assim como é dito na Escritura, ele faz uma referência aqui a Isaías 28:16. Pois assim como é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Vamos entender esse texto.
Vamos entender esse texto, vamos mergulhar nessa palavra, para ver o quão preciosa ela é, para que possa responder esta questão. O verso 4, quando nós analisamos, volte para o 4, por favor. A primeira epístola de São Pedro, no capítulo 2, no verso 4, diz assim, né? Quando nós lemos isso aí, à medida que se aproximam dele, a pedra viva. Quando nós lemos esse negócio de pedra viva, nós logo identificamos que essa pedra tem uma característica que é diferente das pedras que vemos por aí. As Escrituras deixam claro que essa pedra a que ela se refere não é uma pedra inerte, como as que vemos por aí, não é uma pedra sem vida, como as que vemos por aí, não é uma pedra sem sopro interior, como as que vemos por aí, é uma pedra viva, cheia de vida, transbordante de vida. Quem é esta pedra? Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, o Senhor e Salvador da nossa vida. Esta pedra que, como diz as Escrituras, que foi rejeitada pelos homens, mas também é chamada em muitos momentos das Escrituras de pedra angular. Pedra angular, meus queridos, é o alicerce da construção. É aquele primeiro elemento sobre o qual, ou a partir do qual, tudo mais na construção deve ser feito. Nós lemos isso ao falar dessa pedra como pedra angular em muitos pontos das Escrituras, tanto no Antigo Testamento, como o próprio Jesus fala de si mesmo assim, como também no Novo Testamento. Não precisa colocar, mas exemplos são os Salmos 118, 22, lá em Mateus 21, 42, Jesus fala sobre isso, depois vocês podem procurar. Em Atos 4:11, na igreja primitiva, o próprio Pedro, ao sair da prisão lá que ele teve com o apóstolo João, ele fala disso também, que Cristo é esta pedra viva angular, a pedra que é o alicerce, que foi escolhido para ser fundamento de tudo o que fazemos. Por isso, meus amados, é que na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 2, verso 4, as Escrituras terminam assim: escolhida por Deus e preciosa para Ele. É uma pedra viva, que é o alicerce, uma pedra angular, que é preciosa para Deus, é um alicerce seguro, aquele alicerce em que podemos confiar, é o alicerce bem feito, que você não tem medo, você pode confiar nele, é o alicerce que você pode confiar que nunca será abalado. Tem coisa melhor do que isso? Tem coisa melhor do que isso? Inclusive o verso 6, estamos no verso 4, passa direto para o verso 6, fala dessa confiança. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Cristo é o alicerce em quem podemos confiar e que nunca seremos envergonhados. Nós não seremos envergonhados. É interessante aqui nós vermos o seguinte: o propósito da vida, para que possamos entender o propósito da vida e se pensarmos logicamente sobre isso, quando falamos de alicerce, logo nos vem a ideia da edificação. Se Cristo é o alicerce de que edificação? Por que falar de pedra angular? Por que falar de alicerce? Se não para levar adiante o pensamento e falar sobre a edificação que é feita a partir daquele alicerce, a partir daquela pedra angular. E é aqui, meus amados, é a chave, entender isso é a chave para entendermos o que devemos fazer aqui na terra. Vamos olhar de novo o verso 4 e o 5. Vamos olhar de novo o verso 4 e o 5. 1 de Pedro 2,4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, Jesus Cristo, o alicerce, a pedra angular, que embora rejeitada pelos homens, mas foi escolhida por Deus e preciosa para ele. Aí vem o verso 5, que é impressionante. O que o verso 5 diz?
À medida que nos aproximamos deste alicerce, à medida que chegamos perto desse alicerce, dessa pedra angular, o que é que acontece? Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Meu Deus, eu não sei se vocês estão conseguindo ver o quão impressionante isso é. É o caminho não só de deixarmos de sermos pedras mortas, passarmos a sermos pedras vivas, mas não apenas isso, para um fim específico. Cada um que é cristão, genuinamente, ao se aproximar daquele alicerce, que é Cristo, se torna pedra viva, não para ser uma pedra viva, achando-se a si mesma uma pedra bonita, preciosa. Não. Torna-se pedra viva para um fim específico, para a edificação de uma casa espiritual. Você é parte dessa construção, meus amados. Eu sou parte dessa construção. Todos os cristãos devem ser partes dessa construção. A construção sobre o alicerce que é Cristo. Em Cristo. Essa é uma imagem que eu acho belíssima. Belíssima. Em Cristo nós não somos pedras inertes. Nós não somos pedras inertes. Em Cristo nós somos pedras repletas de vida. Ora, não é isso que as Escrituras dizem? Às vezes a gente parece que não entende assim. Porque quando chegamos a Cristo, aquele sentimento, tem gente que fica parecendo aquele cachorro no sertão, no mormaço, que fica balançando o rabo para um lado e para o outro. Quem é do sertão sabe, você olha assim, tem um bocado de cachorro no mormaço, fica balançando um rabo para um lado e para o outro, aquela coisa inerte. Não, as Escrituras dizem que nós somos influenciados, somos contaminados. A vida que há em Cristo nos contamina e nos tornamos assim como Ele, pedras vivas. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 14, no verso 19, no final ele termina com esse mesmo conceito. O que diz? João 14, 19: dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, porém vocês porém me verão. Aí olhe só, porque eu vivo, vocês também viverão. Não podemos negligenciar isso. Não podemos, ao nos conectarmos, nós enquanto pedras, ao nos conectarmos com este alicerce que é Cristo, automaticamente devemos nos tornar pedras vivas. Pedras vivas. Vamos voltar para o nosso texto de hoje, 1 de Pedro 2, abra aí no verso 5. Olha só, vamos entender isso. Eu já digo, quero repetir essa parte. Olha, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Nós somos pedras vivas, repito, não para nos acharmos muito importantes, não para nos acharmos isso, nos acharmos aquilo. Nós somos pedras vivas para um fim específico que está claro nas Escrituras, para a edificação de uma casa espiritual, para a edificação da igreja do Senhor. Aqui, meus amados, é o ponto em que muitos erramos. Muitos cristãos não têm essa sensação de radicalidade, de transformação, de novo nascimento, de nova vida, porque acham que o máximo do exercício cristão é a conexão com o Senhor, quando na realidade estão negligenciando a dimensão do que Ele quer que façamos aqui na terra. Você não pode ser cristão sem ser missionário. Não pode. Se você é cristão, você é missionário. Você tem um fim específico de construção de algo da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
às vezes achamos o seguinte, porque às vezes a gente pensa assim, né? Nós pensamos que estamos dedicando nossa vida a Deus. Na sua casa, lá onde você está, ou então você vai para a igreja, mas você está dedicando sua vida a Deus. Mas quando você pensa só em Deus, mas não pensa na igreja do Senhor, não é isso que Deus diz na sua palavra, não. Deus não fala isso na sua palavra. Deus diz as duas dimensões. Eu sei, meus queridos, que muitos fazem isso não por deliberação própria. Muitos fazem isso por quê? Muitos fazem isso porque nós vivemos sim em uma sociedade individualista. Vivemos, isso é um fenômeno, é uma realidade inegável, não é? Então o cristão que está na sociedade individualista e não consegue ver a dimensão da igreja, ele não consegue ver. Isso promove no cristão um fenômeno extremamente interessante, é incrível. Isso é um fenômeno que na igreja primitiva nem de perto era pensável, algo assim. Há muitos cristãos, eu conheço, que genuinamente se interessam por sua salvação. São cristãos que se interessam por sua salvação. E não só por isso. Cristãos que se interessam por sua qualidade de vida espiritual. Fazem isso mesmo. Mas quando se analisam, mesmo genuinamente se interessando por sua salvação, se interessando pela própria qualidade da sua vida espiritual, ao se analisarem, eles conseguem identificar nele um vazio. Por quê? Porque não estão levando a extensão, não estão aproveitando a oportunidade de existência aqui na terra para fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Não encontram na maneira como vivem essa alegria explosiva de viver, essa alegria explosiva de levar ao máximo o que da vida pode ser feito. Por quê? Porque muitas vezes são genuínos, querem se conectar com o Senhor, querem ter uma vida espiritual, mas negligenciam o trabalho que tem que realizar aqui na terra por meio da igreja do Senhor. São cristãos que infelizmente foram contaminados pelo chamado vírus do individualismo gospel, né? Vamos chamar assim. É o vírus do individualismo gospel. Não me entendam mal. Muitos até encontram relevância em Jesus Cristo. Estão entendendo o que eu estou falando, né? Encontram relevância em Cristo, mas não se importam verdadeiramente pela igreja. Podem até se dedicar à sua própria saúde espiritual, mas não se dedicam à saúde espiritual da igreja do Senhor. Meus queridos, não sejamos ingênuos, não sejamos infantis como crianças, temos que amadurecer espiritualmente. Se é pela cruz, pelo que Jesus fez na cruz, que Cristo nos reconciliou com Deus, é pela igreja que Ele nos reconcilia com o próximo. É pela igreja que somos reconciliados com o outro. E é atenção, meus queridos, a essas duas dimensões que de fato farão com que essa vida tenha sentido. Porque o que Cristo fez por você, Ele já fez. Se você entregou seu coração ao Senhor, você é salvo. Você é conectado com Deus. Mas você tem que ter a dimensão de dedicar a sua existência a Ele, para que você sinta a experiência genuína da vida cristã aqui na terra. Não é por acaso, meus queridos, que o verso 4 e 5, 1 de Pedro 2, 4 e 5, fala no plural, se refere a nós como uma coletividade. Diz assim, ó: à medida que se aproximam dele. O verso 5 começa como? Vocês, no plural. Nossa plenitude real, verdadeira, é encontrada no nosso movimento coletivo, no nosso movimento conjunto, no movimento da igreja do Senhor, no nosso movimento enquanto igreja fundada
sobre ou a partir da pedra fundamental que é Jesus Cristo. Eu acho isso uma coisa muito bonita, sabe? Muito bonita isso, porque ele está nos dando um mapa de como viver a vida de forma plena, de como nos livrar verdadeiramente desse sentimento de vazio. É interessante que o conjunto das pedras vivas, né, o conjunto de cada um aqui, que somos todos pedras vivas, é chamado de igreja. Mas também tem outro nome, que tem aqui nas Escrituras, na 1 de Pedro 2,5, que diz assim, né? Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo. É outro elemento que é incrível para nós. Você veja, nós, ao nos engajarmos nesse projeto, nos tornamos, a todos nós, um conjunto que é chamado sacerdócio santo. O quê? O que é isso? É que cada um aqui que está engajado nesse projeto tem acesso direto a Deus. Pode buscar diretamente de Deus o que Ele quer que você faça na igreja do Senhor. Não é? Eu sou o pastor de vocês, mas eu não estou entre vocês e Deus, não. Não existe ninguém entre vocês e Deus, não. Pelo que Cristo fez, seria uma heresia terrível. Eu estaria perdido se quisesse me colocar entre vocês e Deus. O acesso de cada um aqui a Deus foi conquistado pelo ministério de Jesus de Nazaré aqui na terra. E temos que ter esta percepção para que possamos levar adiante o trabalho que Ele quer que nós levemos. Vocês são um rebanho de quem? De Cristo. Vocês são um rebanho de Jesus Cristo. Eu sou parte do rebanho de Jesus Cristo. Cada um aqui é um sacerdote no sentido de ter a sua conexão direta a Deus. E não podemos dar por menos isso. Podemos levar isso ao extremo. Temos de levar isso ao extremo. Ao extremo. O que eu faço aqui é cuidar do rebanho de Cristo, que me foi confiado durante o tempo aqui. Essa igreja aqui pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. E nós temos que nos engajar no mesmo projeto. É por isso que eu digo, a pastora prega muito sobre isso também nas quartas-feiras, é um momento muito importante para isso, ela vive dizendo, prega sobre esse aspecto. Tem pessoas que ficam com medo de crescer espiritualmente, ficam com medo de descobrir as suas novas habilidades. Tem gente que tem medo, acha que não é capaz. Quando as Escrituras dizem, você é sacerdócio santo no projeto da igreja do nosso Senhor. Não tenha medo de ter novos talentos, não tenha medo de saber quem você é em Cristo. Isso é um negócio alto nível. Não podemos ter medo disso. As pessoas ficam se limitando, ficam se menosprezando, ficam se diminuindo, quando na realidade Deus confia em cada um de nós aqui para um projeto grandioso de ser a igreja do Senhor. Com a igreja do Senhor. Por exemplo, tem gente que acha que não pode orar por ela mesma, não pode orar por outra pessoa. Eu, a pastora, a equipe de intercessão, tenho o maior prazer, amor, por orar por cada um que queira. Mas você saiba que o poder que está sobre mim está sobre você. O poder que está sobre mim, a unção que está sobre mim está sobre você. Basta que você queira crescer. Basta que você queira isso. Está disponível. Nós somos sacerdotes santos. Temos que ter essa dimensão. Saiba, meus queridos, que nós temos um projeto belíssimo. É um projeto que a igreja não é lugar de hipocrisia, né? Embora haja tantos hipócritas na igreja. Mas não é um lugar de hipocrisia. É um lugar de entender que fomos chamados para algo incrível. Não há privilégio maior do que esse. Tem até uma história, não sei nem que é, de uma pessoa que perguntou se ele queria ser uma autoridade aí. Ele disse, eu não vou me rebaixar, eu já sou missionário, né? Ele falou,
eu não posso me rebaixar para exercer essa função, porque já sou missionário. Tem privilégio maior do que ser missionário do Senhor aqui na terra, para atingir o seu vizinho, a rua de trás, atingir a universidade, atingir as pessoas que estão com envolvimento com droga. Não tem coisa melhor do que isso, não. Tem coisa melhor do que estarmos na posição de oferecermos sacrifícios espirituais ao Senhor. É assim que termina o verso 4 e 5. Olha, vamos no verso 5. Abra aí de novo na 1 de Pedro 2,5. Olhem só o que as Escrituras dizem. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Como? Como serem sacerdócio santo? Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Sim, meus queridos, existem sacrifícios que nós temos que oferecer a Deus, muitos sacrifícios, e não é dinheiro não, ele não faz parte desse sacrifício não. Se você está oferecendo dinheiro como sacrifício, você está errado. Não guarde seu dinheiro, vá gastar em outra coisa. O sacrifício, nós oferecemos, quando nós ofertamos é por fé, com alegria. Sacrifícios espirituais é sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor, lá em Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós somos o que somos para isso, para que os nossos lábios vivam a confessar o nome do Senhor. Sacrifício de bem, de fazer o bem, sacrifício da caridade, lá o verso subsequente aqui, Hebreus 13:16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Esses são sacrifícios importantíssimos, sabe? Mas não é o mais importante de todos. O mais importante de todos está lá na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 1, quando as Escrituras dizem: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. É para isso que fomos chamados. Senhor, eu estou aqui nessa coisa doida aqui que chama planeta Terra, nesse período aqui, eu não tenho outra coisa a fazer senão me entregar em sacrifício vivo. Usa-me da forma que o Senhor quer que eu seja usado. Entregar-se ao Senhor por completo, chegar a ponto de fazer como Paulo disse, já disse várias vezes: viver é Cristo, morrer é lucro. Qualquer coisa menos do que isso é nós não valorizarmos, não darmos a dimensão correta à maravilha que é ser cristão. Não há outro caminho, meus amados. Eu sei que não é fácil, muitas vezes não é fácil, mas é incrível, é impressionante essa dimensão, né? Existe a dimensão da conexão com Deus pela cruz. Isso é belíssimo, mas não vamos negligenciar a dimensão da conexão com os que têm de ser atingidos, com os irmãos. E essa conexão se dá pela igreja do Senhor. Com essas dois elementos é que verdadeiramente, aí sim, nós iremos entender que nossa vida é plena, é cheia de propósito, é cheia de sentido. Não pelo que Jesus fez por nós, mas porque nós estamos obedecendo a um chamado, não um chamado temporário, mas um chamado de existência. É um chamado para sermos de uma forma específica. Não podemos cair, meus queridos, no vírus, não podemos deixar ser contaminados pelo individualismo gospel. Pessoas que, embora salvas, embora as pessoas que se dedicam ao Senhor, mas a seu grau de dedicação unicamente se circunscreve, atinge unicamente a sua própria existência. Não é disso
que Jesus fala. Jesus não precisa disso, porque se fosse assim a gente não continuava aqui, a gente já ia logo para o céu, era arrebatado. É preciso que nós tenhamos aqui uma missão específica que é dada por Deus, de sermos a igreja do Senhor, para que possamos atingir mais e mais pessoas para Ele. É esse sentimento incrível de, ao nos dedicarmos à obra do Pai, com os seus talentos, com suas habilidades, com o que Deus chamou você para fazer. O que eu faço aqui, fulano não faz, o que ciclano faz, o outro não faz, o que sei quem faz, eu não consigo fazer. Cada um é uma pedra para construir a obra para Deus. E se nós não tivermos isso como inafastável da nossa vida, do nosso projeto de vida, não conseguiremos nunca sentir essa radicalidade que é a transformação de Jesus Cristo no nosso interior. Viveremos aqui como uma cortiça, né? Na água assim, boiando para um lado e para o outro, esperando a morte chegar. A vida não é isso. A vida não é isso. Isso é muito pouco. A vida não é isso. A vida é uma oportunidade única de radicalizarmos a existência e atingirmos aqueles que ainda não ouviram falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depende unicamente de cada um de nós. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.